Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. A pandemia chegou e com ela trouxe muitos problemas. Um deles, o desemprego, desencadeou vários problemas. E eu quero tocar agora com vocês em uma solução para isso. E para isso eu estou aqui com o Marcivan Barreto, presidente estadual de São Paulo, para falar um pouco para a gente sobre a CUFA. Marcivan, obrigado aí pela participação, muito bacana aí o trabalho de vocês, pelo nosso papo aí nos bastidores. Estou bem impressionado com o trabalho da CUFA, falar para você. Hoje a gente tem aí uma quantidade de 14,2% dos brasileiros desempregados, né? E uma coisa que a gente não pensa diretamente quando a gente pensa em pandemia são nas sequelas que essa pandemia traz aí com tanto tempo sofrendo com a pandemia, como o Brasil está e provavelmente esse ano não vai ser diferente. E há muito tempo a gente vem, pelo menos eu estou aqui pensando, em uma forma de tentar entender como é que a gente pode se solidarizar com algumas pessoas que sofrem com esse efeito direto da pandemia, né? E uma subsíndica de um dos meus condomínios trouxe uma solução da CUFA, me impressionou muito, foi muito bem recebido no condomínio. Tem hoje, até hoje, né, acho que fazem 4 semanas que a gente está com esse processo, tem até hoje um engajamento muito forte, cada vez mais forte dentro do condomínio. É um condomínio pequeno, mas traz uma satisfação muito grande de ver acontecendo, não de participar, mas de ver acontecendo. E isso, na verdade, só é possível a partir do momento que a gente tem o apoio de uma instituição como a CUFA, que, pelo que a gente está conversando, tem toda uma metodologia, toda uma logística, toda uma inteligência para existir. E estou fazendo alguns elogios porque não dá para não elogiar esse processo. Eu realmente fico muito impressionado com a existência de uma instituição como a de vocês. E eu queria passar a palavra para você, pedir para você se apresentar um pouco e contar um pouco para a gente quem é a CUFA. Uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é uma honra para a CUFA poder mostrar o trabalho que a gente desenvolve, né? Eu sou o Marcivan Barreto, estou atualmente como presidente do Estado de São Paulo, da Central Única das Favelas, que é a CUFA, né? A CUFA ela tem 20 anos de existência, se fundou no Rio de Janeiro, embaixo do viaduto de Madureira, com o nosso CEO, que é o Celso Ataíde, juntamente com o rapper por nome de MV Bill e a Nega Giza, foram os 3 que encabeçaram ali na CDD, na Cidade de Deus, foi uma das primeiras sedes da CUFA. Hoje a CUFA está presente nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, atendendo 5.000 favelas e presente em 17 países, né? Uma das nossas sedes principal está no Bronx, em Nova York, e uma das nossas parceiras principal, a madrinha do projeto no Bronx, é a cantora Beyoncé. Então, assim, é muito gratificante quando você recebe, por exemplo, um prêmio da ONU. Temos 2 cadeiras cativas na ONU de impacto social, de mobilização. Isso é uma importância muito significativa para a CUFA, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só nesse período de pandemia, né, para muitas pessoas passar a conhecer a CUFA nesse momento. Mas a CUFA, nos 20 anos de existência, a gente tem vários projetos, como eu pude mostrar um pouco para você, dos trabalhos que a CUFA desenvolve no território nacional e internacional. Falando um pouco aqui de São Paulo, eu coordeno diretamente 650 favelas no estado, né? A CUFA está presente em São Paulo capital, Grande São Paulo, que são 250 favelas, mas em toda a Baixada Santista e interior de São Paulo, né? Aqui nós atendemos em torno de 16.000 famílias por mês, são atendidas pela CUFA do estado de São Paulo. Estamos vivendo um momento difícil, né? Acho que o mundo, o Brasil, está sofrendo com essa pandemia 2020, muitas empresas sofreram e agora em 2021 o vírus veio com força total, né? Veio um momento difícil, muito pior esse momento para as favelas.
né? Me fala uma coisa, você me comentou também a questão da cadeira cativa da ONU, parece que vocês têm uma Isso, nós temos duas cadeiras cativas na ONU, né, exatamente de mobilização de impacto social. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o nosso fundador, o Celso Ataíde, esteve presente na ONU, né, se você pesquisar nas redes sociais, juntamente com o Preto Zezé, que é o nosso presidente nacional, né, o Celso hoje ele se licenciou da CUFA, mas ele continua atuante nas ações da CUFA, mas hoje nós temos um presidente nacional, que é o Preto Zezé. Aqui em São Paulo eu coordeno a CUFA do Estado de São Paulo e faço parte do núcleo também do Brasil, da CUFA Brasil, né? Então é uma instituição brasileira, está em 100% brasileira. 17 países. Isso, e 27 estados brasileiros. E 2 cadeiras na ONU. Na ONU, é isso. Cara, que impressionante, hein? Parabéns. Bem bacana mesmo. É o que eu estava comentando com você. Eu acho que assim, eu sou morador de favela, né? Eu moro na favela de Heliópolis. Eu cheguei em Heliópolis, na verdade, com 4 anos de idade, em 1978. Heliópolis hoje, para quem não conhece, é a maior favela de São Paulo, a segunda maior favela da América Latina. Tem uma população de 220 mil pessoas em 1 milhão de metros quadrados e 65 mil famílias. Né? Então é maior do que mais 30% das cidades do Brasil. Né? É uma favela que pulsa próxima à capital de São Paulo, na verdade próxima ao centro de São Paulo, né? E que 48% das favelas aqui de São Paulo estão sofrendo com a pandemia, né? Estão com famílias desempregadas. Nós estamos falando de um leque de famílias que grande parte desses moradores trabalham no informal. É a diarista, é a dona de casa, é a boleira, né? É o cara que trabalha no farol. Mas é também o porteiro, é o faxineiro. É isso aí. É o restante dos 48% que não perderam o emprego. Exato. Né? O restante dos 48% são os privilegiados que não perderam emprego. Privilegiados que não perderam emprego. É o cara que trabalha no posto de gasolina, é o porteiro que trabalha no condomínio, é a faxineira que trabalha no condomínio, né? Nos postos de saúde, as enfermeiras, entendeu? Só que assim, você imagina como você falar de distanciamento social, como você falar de isolamento social para uma favela que tem 220 mil pessoas, num aglomerado de pessoas que moram até 10 pessoas em uma única casa, e muitas dessas casas compostas por mães que têm 4, 5, 6 crianças dentro de casa, que essas crianças antes se alimentavam nas escolas, se alimentavam nas creches. Então, como fazer para essas famílias manter o sustento dos seus filhos? Essa que é a nossa pergunta. Como você falar de distanciamento e como você falar de isolamento, se a pessoa tem que sair para trabalhar, se é o cara que está na portaria do prédio, se é o cara que está dentro da casa da senhora trabalhando numa diária. Então, assim, é um momento delicado, é um momento preocupante, que a CUFA tem essa visão para com as populações de periferia e de favelas. Agora, eu sei que a pandemia, ela atacou a todos nós. Eu sei que a pandemia, ela cobrou de mim um preço, cobrou de vocês, cobrou aqui do Marcivan. Mas é muito fácil a gente pensar em pandemia, ressignificar a vida, quando a gente tem a banda larga fácil e trabalhando de home office, trabalhando na nossa casa. O engajamento que eu peço aqui para todos que estão assistindo o programa, para escutar tudo que o Marcivan está dizendo nesse momento e entender o quão importante é a ajuda ao próximo, principalmente nesse momento e principalmente no Brasil. Todos estão acompanhando as notícias, a gente sabe que o Brasil hoje é o epicentro de todo o problema da pandemia e a gente não tem boas notícias vindo, né? A gente tem, na verdade, as notícias sendo ou da mesma forma ou piorando. Isso nos traz aí uma responsabilidade com o próximo e é por isso que o Marcivan está aqui, é por isso que eu vou fazer a próxima pergunta para ele. Marcivan, quais são as ações que a CUFA faz? Como é que funciona? Quais as ações que você tem lá dentro da CUFA? Eu vou aproveitar o gancho da tua fala do home office e da banda larga, só para você ter uma ideia, como é que você fala para uma mãe de família, moradora de favela, que tem 4, 5 crianças em casa, que precisa estudar online, que muitas vezes nem o celular ela tem, e quando ela tem o celular, ela tem dados móveis que dura no máximo uma semana. Por isso que a CUFA criou um programa, entre tantos que nós temos, que foi a distribuição de chips de telefonia celular. No Brasil, 500 mil chips foram distribuídos em 2020, somente em São Paulo, 39 mil chips foram distribuídos para essas mães
com crianças pequenas, para que elas possam ter pelo menos 6 meses de ligação ilimitada e 6 meses de uma internet com uma qualidade que pelo menos ela possa subir um vídeo. Como que uma mãe consegue subir um vídeo de uma escola? Então por isso que eu falo essa diferença. Na verdade, Alexandre, a pandemia ela veio para escancarar a realidade que já existia, né? A dificuldade que as favelas passam, mas agora muito mais ainda, né? Agora nós temos 48% da população de favelas desempregadas. Isso não é um dado que foi criado pela CUFA, isso é uma pesquisa do Instituto Data Favela, juntamente com a Locomotiva, que é um instituto sério, né, que detectou isso. 48% das pessoas moradoras de favela foram mandadas embora. Então como que você fala para uma mãe que ela tem que ter dados móveis, que ela tem que ter uma internet de qualidade para o filho dela estudar? Então você já começa o distanciamento aí. Como que um garoto do asfalto tem a possibilidade de ter dados móveis na sua casa, ter uma internet boa e ele vai estudar? E como que o filho do morador de favela estuda nessa situação? Então, além dos 500 mil chips que a CUFA distribuiu, nós, na verdade, tivemos que se reinventar. Nós temos um projeto chamado Taça das Favelas, que a Taça das Favelas 2019 aqui em São Paulo foi um marco. Nós fizemos uma transmissão ao vivo em rede de uma das maiores emissoras do estado, né, para todo o Brasil assistir. Revelamos jogadores, mas na verdade é um gancho que a CUFA usa esse campeonato para resgatar famílias, resgatar pessoas, formar cidadãos. Tanto é que a taça é somente para jovens de 14 a 17 anos e somente para moradores de favela. E quando veio a pandemia, faltando 4 dias para começar, mesmo como hoje era dia 14/3, seria o início da Taça das Favelas 2020, veio a pandemia. E aí foi onde nós tivemos a ideia de reagrupar essas favelas que a CUFA atendia e tentar de alguma forma minimizar o impacto da pandemia. Por que o impacto da pandemia? Porque o morador de comunidade, o morador de favela, que vive no informal, ele vende hoje para comer amanhã. Ele não tem uma renda guardada. Então tudo que ele produz hoje, a semana que vem ele come. E quando você fecha tudo, fecha a escola, que os filhos se alimentavam, que vão para dentro de casa, quando você fecha o comércio, esses moradores são os primeiros a sentirem. Então com 15 dias eles já não têm mais nada para comer. E aí a CUFA criou um projeto, chama #CUFA contra o vírus. Reunimos, a princípio, 250 favelas, que eram as favelas que nós já tínhamos uma relação por causa da Taça das Favelas, e falamos, vamos atender essas famílias, vamos bater na porta dos condomínios, vamos bater na porta das empresas, vamos bater na porta das emissoras e chamar todo mundo. Porque, infelizmente, eu vou te falar uma coisa, o poder público nós não vimos nas favelas. Não vimos o poder público dentro da favela criando um programa para que pudesse dar o mínimo. Tanto o exemplo são as escolas. Por que as escolas, as creches, de alguma forma, não colocaram pelo menos uma portinha ali para manter a alimentação desses jovens? Porque a gente está falando de 4, 5 crianças que dependem exclusivamente do alimento da escola. A mãe, quando coloca um filho na creche, às vezes para ficar num período integral, é para ter pelo menos a dignidade de alimentar o seu filho bem. Que eu acho que é o mínimo que a gente tem de dignidade na vida, é dar uma alimentação digna para seu filho e para sua filha. E eu te falo a verdade, eu tenho muito medo do que possa ainda vir com essa pandemia. Isso é verdade. Eu vou falar uma coisa para você que eu vi uma entrevista do ex-ministro Mandetta, ele estava dizendo exatamente isso que você está dizendo. Fora, a sequela da pandemia é o que é o agravo dela, que é isso que você está contando. Mesmo pós-pandemia, as periferias, as comunidades, eu sei que está difícil para todo mundo, Alexandre. Eu sei que está difícil para as empresas, eu sei que está difícil para quem está também de home office, eu entendo isso. A gente não tem lógica do entendimento, que a gente sabe o sofrimento que está vindo de 2020. Só que essas pessoas estão sofrendo muito mais. Porque essas pessoas não têm a menor possibilidade. A única renda que elas têm é aquela renda ali que eles ganham no dia a dia, é o salário que o porteiro recebe, que muitas vezes a diarista recebe. Só que assim, ele tinha um jeitinho ali de ter os filhos na escola, de ter uma renda complementar. Então quando isso acaba, o que ele ganha é exclusivamente para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. E o restante, como que faz com a alimentação? Então a CUFA se reinventou, só para você ter uma ideia. Eu atendo aqui em São Paulo 650 favelas, na capital e grande São Paulo são 250 favelas atendidas, são 250 líderes que me ligam todos os dias, que batem na porta da CUFA de São Paulo. Então tudo que vem de doações para a CUFA de São Paulo,
né, tudo que vem de doações de empresas, de grupo de pessoas que se mobilizam, de grupos de condomínios que se mobilizam, vai para um CD, que é um centro de distribuição. Nós temos 2 centros de distribuições em São Paulo, temos outros, mas os principais está situado em Heliópolis, e o outro centro de distribuição no Parque Santo Antônio, no Capão Redondo. Por que isso? Porque em Heliópolis eu consigo atender todas as favelas da Zona Leste, que estão no grupo da CUFA, e toda o ABC, e um pouco da Zona Norte. Quem está lá no Capão Redondo, retira tudo que está no Fundão da Sul, toda a Zona Oeste, Carapicuíba e toda a região, mais o interior de São Paulo. Então a gente consegue dessa forma, o cara que está em Suzano, por exemplo, em Mogi das Cruzes, ele não precisa atravessar a cidade para ir no Capão Redondo, ele vem até Heliópolis. E quem está em Barueri, Jandira, ele não precisa vir até Heliópolis, ele vai até o Parque Santo Antônio, que é no Capão Redondo, e ele consegue ser atendido. E assim, a prioridade... Uma logística, né? É uma logística maluca. E assim, e todos nós temos família. Eu tenho filhos pequenos. E uma vez eu fiz uma matéria, posso falar o nome? Pode. Eu fiz uma matéria para o Fantástico, que eu até me emocionei, foi logo ali no período crítico da pandemia, que eu cheguei um dia em casa e minha filha, com 11 anos, ela... Porque eu sou pai, né? E eu sou muito apegado. E minha filha falou assim, pai, pô, tá todo mundo falando, a escola tá falando, tem coronavírus. Ela falou exatamente isso. Tem coronavírus, pai, e o senhor não para em casa. O senhor sai 7 horas da manhã e quando o senhor volta eu estou muitas vezes dormindo. E hoje eu fiquei acordada para ver o senhor. Entendeu? Então é assim... Acho que é questão de amor. É doação, né? Entendeu? É amor. É amor ao próximo. É o que eu falo para as pessoas que doam. Eu sempre costumo fazer vídeos de agradecimento. Às vezes o doador não quer se identificar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um vídeo para te agradecer. Não precisa você postar em rede social, mas guarda no teu telefone para você entender o amor que você fez, que você saiu da sua casa. Quando você sai da tua casa para baixar num prédio, para ir falar com o síndico, para bater na porta, ou mesmo mandar por mensagem, você está tirando o teu tempo, que é valioso, para se preocupar com o próximo, para buscar uma doação, para atender umas famílias que você nem conhece. E esse é o trabalho da CUFA, esse é o diferencial. É fazer chegar a doação sua realmente lá na ponta, fazer chegar para quem precisa. Tá? Ô Marcivan, e é aí que eu quero entrar. É nesse momento que eu quero entrar. A gente tem aí uma mobilização grande do mercado condominial. Você sabe que esse programa ele é escutado por várias pessoas aí do mercado condominial e eu acho que até pessoas que são decisoras entre engajar um projeto ou não. E é esse ponto, essa emoção que você está passando para a gente que a gente tem que colocar para esse público. Como é que o condomínio pode ajudar? Olha, existe uma grande mobilização, né? A CUFA em 2020, nós conseguimos procurar os condomínios, até comentei que você tem uma rede de condomínio muito famosa e muito conhecido, que fez um programa com a CUFA, né? A princípio, no início, eu gravei um vídeo convidando as pessoas do condomínio a se mobilizarem, explicando um pouco do que era a CUFA, do que a CUFA atende, porque assim, a grande preocupação de quem doa é exatamente essa, e está certíssimo, porque você vê que existe falcatrua de todas as espécies. O cara tem a vontade de doar, a família tem vontade de doar, mas será que a doação chega lá onde precisa? Será que chega na panela da dona Maria, da seu João, que é aposentada, que não tem condições, da dona que tem 4 ou 5 crianças em casa? Essa é a preocupação. Então, assim, a CUFA se mobilizou exatamente isso, nessa qualidade de atendimento, por isso nós acabamos também de receber uma carta de parabéns da ONU, né? Acabamos de ser indicado para o Prêmio Folha entre as 30 lideranças mais influentes do Brasil. Se você entrar lá agora, você vai ver Prêmio Folha, vai estar meu nome lá, vai estar minha foto. Não é nenhum mérito para mim. O prêmio é legal, mas é pelo trabalho, é mostrar essa mobilização, porque eu sempre falo que nós só somos um elo de ligação entre você e entre as famílias que mais precisam. Se não é você, eu não tenho como atender aquelas famílias que estão precisando. Então eu sou esse elo de ligação. E eu fico muito feliz quando um condomínio deposita essa confiança na gente. Por isso que eu faço questão de fazer os vídeos das famílias recebendo. Não é para expor a família. A gente não quer expor na mídia, não quero colocar em rede social. Mas a gente quer mostrar para quem doou que chegou aquela família que ele queria. Muitas vezes o cara quer doar, mas ele não pode ir na favela. Ele não conhece o território, não conhece os becos e viela. Então ele tem que acreditar em alguém que esteja nesse dia a dia. Então essa parceria dos condomínios que nós criamos, não só, mas vários grupos de médicos, de pediatras que procuraram a CUFA, é dessa forma, é você se engajar, montar o seu grupo,
né? E aí criar um programa de arrecadação de alimentos, e aí vocês tanto podem levar na sede da CUFA, né, na sede da CUFA de Heliópolis, conhecer o trabalho da gente, como também pode combinar da CUFA retirar esses mantimentos. Nós temos parceiros que também estão quebrados, mas que têm veículos parados, que se entregam. Fala, Marcivan, eu tenho veículo, eu tenho a mão de obra, eu não tenho combustível. Então a gente consegue o combustível e esses parceiros retiram esses materiais, levamos para o nosso centro de distribuição, tá? Com todo um cuidado, com responsabilidade na higienização, tá? Temos os kits, você pode acompanhar pelas redes sociais a forma que a CUFA Heliópolis desenvolve, então no seu CD, então a gente embala esses produtos, montamos as cestas e vamos bater na porta das pessoas. A gente não entrega no caminhão, não para na comunidade, não para na favela e abre a porta e fala, podem chegar. Porque quando você faz isso, às vezes vem o marido, a esposa, o filho e vários pegam. E aquela dona Maria que está acamada, aquela senhora que está com 4, 5 crianças que não conseguiu sair da sua casa, fica sem receber. E elas são os que mais precisam. Exato. Então a gente bate na porta, entende a necessidade, entrega uma senha, ou mesmo marca o dia, iremos até lá na porta dela e entrega a cesta básica para ela lá. Isso é fantástico. Então, eu acho que nesse momento, tem várias formas de ajudar, mas claro, nesse momento é com doação de alimento. Aquela campanha, vou pegar até o condomínio que a gente faz esse projeto, todo sábado a gente recolhe os mantimentos não perecíveis, e no domingo a pessoa passa lá e recolhe. É legal porque a CUFA se responsabiliza em tirar. Sim. Então o condomínio não precisa levar, o condomínio participa todo mundo e cria o engajamento. E aí, como é que o condomínio entra em contato com você? Por onde que a gente pode fazer esse contato? Na verdade, essa é uma forma que nós temos, né? A CUFA tem de parceria, mas tem outros canais também, né? Nós temos o projeto Mães das Favelas, vou falar rapidamente para você entender. A CUFA entendeu que além da cesta básica, além do kit de limpeza, muitas vezes essa mãe, ela não tem o botijão de gás. Então, você dá o alimento, mas se essa mãe não tem o botijão de gás, como que ela vai cozinhar? Então a CUFA, nós temos um projeto chamado Mães das Favelas, que é um canal de doações, também para quem quiser conhecer, é só acessar www.mãesdafavela.com.br, lá tem toda a transparência, toda a doação, e muitas vezes das doações que chegam em valores, através de lives, né? Nós temos live com o Luan Santana, acabamos de fazer uma live com o Gustavo Lima, uma live com o Pericles, que é o ex do Exalta Samba. Então, esses valores que vêm para a CUFA, que aí é a CUFA Brasil, ela é revertida em valores e é entregue para essas mães um valor de R$240 para que ela possa ter a liberdade de comprar um botijão de gás, muitas vezes até um absorvente ou mesmo um litro de leite, que são coisas que não vêm numa cesta básica. Então, você valoriza. Então, os canais da CUFA, além do Mães das Favelas, é pelo www.cufa.org.br, lá tem todas as informações de como você pode doar, ou diretamente também nos condomínios, fazendo parceria, procurando, no caso, a CUFA local, ou mesmo a CUFA de Heliópolis, e aí eu falo, olha, a gente está fazendo um programa, acabamos de fazer um programa com um cara do Marcos Ibelucci, né, que é um grupo famoso, e o Christian do Corinthians, que é um condomínio chamado Cerâmica, em São Caetano do Sul, que eles fizeram o seguinte, eles criaram um slogan, Heliópolis sem fome, vizinho ajuda vizinho. Recolheram 40 toneladas de alimento, 3.200 cestas básicas foram compostas, que entregamos no domingo para 3.200 famílias. Só que nós estamos falando, só em Heliópolis eu atendo 10.000 famílias. Você imagina nas outras 250 favelas. Então, toda a quantidade que vier é bem-vinda. Eu sempre falo que 1 litro de leite, uma lata de óleo faz diferença. Eu tive um caso recente de uma senhora que sentou na porta da CUFA e eu falei, não, a senhora recebeu uma cesta recentemente. E ela falou, Marcivan, eu tenho arroz, eu tenho feijão, mas eu não tenho uma lata de óleo. Eu só vim pedir uma lata de óleo. E ela estava com a sacolinha, com a lata de óleo para provar, vazia. Ela falou, olha, o meu óleo era esse aqui e acabou. Então, às vezes, com o doador, às vezes fica imaginando, poxa, mas tem que doar... Não. Se você tiver 1 quilo de arroz, você vai alimentar uma família. Se você tiver uma lata de óleo, você imagina isso num montante, cada pessoa do condomínio mobilizada em ajudar um pouquinho, no final o montante que vai dar. E aí é isso. Se o condomínio quiser mandar, entregar, ou o próprio morador se sentir seguro de ir até a sede da CUFA, de conhecer o trabalho, poxa, pra gente é fantástico isso. Eu sempre falo que o meu maior prazer é de receber os doadores para que eles possam atender e muitas vezes pôr a mão na massa, né? Isso que é legal. Às vezes o doador vai doar, eu falo, você tem 10 minutos? Ele fala, tenho. Eu falei, então pera um pouquinho. Aí eu pego uma luva,
com todo cuidado, com higienização, com álcool em gel, com máscara, que é o que manda o momento, e eu coloco ele na fila de atendimento. Falei, atende umas famílias aí para você ver como que é, conversa com a Dona Maria para ela contar um pouco da história dela, e aí eles saem mais ricos, saem transformados. Tem pessoas que falam, eu posso trazer meu filho para ele acompanhar isso, para ele ver e dar valor, o que é o próprio Alan, que foi o cara do condomínio de São Caetano que ele puxou, essa ideia, ele fez um depoimento, nós fizemos agora para a Record, e ele falou para o repórter, ele falou, meus filhos antes reclamavam do brócolis e acho de um outro alimento que comia. E após a matéria que eles viram com o Marcivan, eles mudaram completamente. Eu fiz questão de trazer eles dois hoje para ver o que é a fome. E trouxe os dois, colocamos eles para andar dentro da favela entregando cesta básica para a gente. Isso é legal pra caramba. Legal, Marcivan. Puxa, a gente teria matéria aqui, Sim. informação para um dia todo, né? Bem gratificante escutar você falar, o trabalho de vocês. Parabéns de novo. Obrigado. Muito legal o trabalho de vocês. Espero que a gente consiga, com esse programa, te ajudar. Espero que as pessoas que estejam escutando a gente, vendo a gente, consiga entender a importância do trabalho de vocês e a importância da ajuda nesse momento, para que a gente consiga engajar aí o pessoal a transformar vidas e conseguir te ajudar com o meio condominial. Muito obrigado aí pela ajuda. Obrigado a você, obrigado a todos. É o que eu falo, qualquer ajuda é bem-vinda, e assim, acompanha vocês a conhecer um pouco do projeto da CUFA, é só entrar nas redes sociais, e muito obrigado em nome dessas famílias que serão beneficiadas, em nome das favelas que serão beneficiadas, nossa eterna gratidão. Termina aqui mais um Síndico em Ação, um Síndico em Ação especial, solidário. Essa ação toda do Marcivan, essa situação toda me tocou muito, por isso que eu quis trazer para vocês. Lembrando para vocês, a gente tem uma grande fatia da população brasileira passando fome. Eu acho que é importante a gente tomar alguma ação. E a gente, como síndicos, como administradores de condomínio, como conselheiros, a gente tem uma grande massa por trás que a gente pode engajar, direcionar e coordenar como uma ação coletiva. Eu conto com vocês para uma ação nacional nesse sentido. Se você não acompanha o nosso canal, por favor, se inscreva. Vai ser um prazer estar recebendo aí vocês nos próximos programas. E nos acompanhem também nas redes sociais. Vai aparecer aqui o nosso Instagram e eu vejo você no próximo programa.